Muito bem, eu quero falar de Neemias, por isso peço que você abra no livro de Neemias, está lá próximo de Salmos, volta para Jó, volta mais um pouco, você vai encontrar Neemias. Vamos abrir lá, e você fique no livro de Neemias que a gente vai andar por este livro. Deixa o pessoal encontrar o livro de Neemias aí, quem trouxe a Bíblia. Ok, vamos aprender o contexto de Neemias. Onde é que eles estavam naquela época? Em que ano era? Em que lugar que Neemias e os judeus estavam? Né? Eles estavam vivendo no reino Medo-Persa. Antes da Pérsia conquistar aquela região que hoje é no Irã, né? Os babilônicos levaram os judeus escravizados no ano de 585 a.C. e eles ficaram escravizados por 70 anos, escravizados mesmo. Todos os judeus foram para 2.000 quilômetros de Israel, que fica mais ou menos 1.300 a 2.000 quilômetros, que fica em Israel, lá de Teherã, naquela região. E quando foi do ano de 475 anos, 70 anos depois, os judeus, os babilônicos, foram conquistados pelos medo-persas, na época pelos persas, ali. Então, eles receberam um decreto de liberdade, os judeus foram libertos. No entanto, eles receberam também a possibilidade de ficarem vivendo lá na Pérsia. Então a gente chama que eles foram exilados, estavam exilados, ou seja, viviam lá, tinham liberdade para estar lá, mas as terras não eram deles, as terras deles estavam lá em Israel, lá em Jerusalém. Então, por isso, quem foi Neemias? Diz que Neemias era um garçom, um copeiro, mas não era qualquer garçom, ele era um copeiro do rei. O rei chamava Artaxerxes, esse rei, e ele devia ter em torno de 30 a 50 anos, mais ou menos, segundo os teólogos, e esse Neemias era um copeiro, um chefe dos garçons, tinha uma posição boa, servia o rei todos os dias. E ele, no entanto, não conhecia Jerusalém. Você já imaginou alguém que é judeu, que é importante conhecer o seu país, conhecer a sua cidade de Jerusalém? Ele não conhecia, mas esse Neemias, ele sabia da importância que era ser um judeu. Para nós aqui, a importância de ser um cristão, a importância de ser um filho de Deus, e ele obviamente se importava com isso. E diz lá em Neemias 1:1, veja aí, esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, em que me chamo Ananias, estava em Suzã, capital do país. Em 1:3, disseram finalmente os irmãos de Neemias que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões de Jerusalém estavam queimados e ainda não tinham sido consertados. Então veja, parte do povo dos judeus foram lá para Jerusalém, mas eles não resolveram o problema, não consertaram aqueles muros. E um jovem que nem conhecia Jerusalém, nem conhecia, e outra, não era tão importante assim, ele não era ligado a nada dos judeus, de nobres, de sacerdotes, de levitas, nada, ele era um homem simples para os judeus. No entanto, Deus o tocou no coração que ele fosse o Neemias, aquele que Deus levanta. Por isso nós sempre falamos, né? Eu gosto muito de falar, você é o Neemias da sua família?
Deus sempre levanta um Neemias em cada família. Quem sabe você é Neemias na sua família? Quem sabe o Senhor é? Todos nós, cada família tem um Neemias, alguém que Deus levanta, não importa se é profissional, se é catedrático, se é esse ou aquele, mas tem que ter um coração voltado ao Senhor. Eu quero fazer o melhor que posso. E diz assim, no 1:4, e quando eu ouvi que os portões estavam queimados e destruídos, eu sentei e chorei. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Ele se sentiu humilhado, ele se sentiu, obviamente, como algo que estava abandonado, ou a sua família, o seu povo estava abandonado, estava não levando a sério o que é ser um cristão. E assim muitos de nós não levamos a sério o que é ser um cristão diante do Senhor. E Ele coloca cada um de nós nas nossas casas, nas nossas famílias, não importa o grau de que você tem, se tem cultura, se não tem, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, não. Nós somos levantados pelo Senhor para fazermos alguma coisa. E o que é que Neemias faz? Neemias ora. Ora, veja a oração dele, está lá em 1:6. E ele orou assim: Senhor, olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste desde por meio de Moisés, teu servo. Você já ouviu isso em uma outra passagem? Alguém pedindo perdão pelo pecado dos parentes, dos outros? Moisés fez isso, se colocou de joelho e pedia perdão. E muitas vezes nós não fazemos isso. Quando nós devemos pedir perdão? Sim, pelos nossos pais, por aqueles que pecaram, que envergonhavam o nome, porque diz que até a 3ª, 4ª geração é visitada. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando ainda estávamos no curso de casados, educação de filhos lá da igreja, uma mãe, uma avó e uma filha. Ela queria fazer o casamento, tinha 15 anos a menina, estava grávida, né? Queria fazer o casamento e fomos lá conversar comigo. E aí eu perguntei na hora: ô vó, quando é que você teve a sua filha? Qual foi a idade? 15 anos. Eu falei: filha, quando é que você teve a sua filha? A sua neta com 15 anos. As 3 grávidas? Sim, as 3 grávidas. Então acontece, há uma sequência. O inimigo segue. Aí eu disse para ela aquele dia: filha, você está esperando o quê? Uma menina. O que você acha que vai acontecer com ela quando ela chegar aos 15 anos? Eu disse: não, vai parar em você. Vamos orar aqui agora. Vamos pedir perdão por esse pecado da sua família. E vocês reconhecendo este pecado, para que isso pare em nome de Jesus. E cesse tudo isso. É a nossa função, uma das nossas funções, pedir perdão. E o que eu faço? Vai. No 8 diz assim, e ele continua a oração: lembra agora do que disseste a ele: se vocês, ó povo de Israel, se vocês, ó povo aqui dessa igreja, desta comunidade, forem fiéis a mim, e eu os espalharei a outras nações. Quantos filhos têm ido embora? Quantos parentes têm ido embora? Mas, se depois disso vocês voltarem a mim, obedecerem aos meus mandamentos,
eu os trarei de volta para o lugar onde escolhi para ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados por qualquer lugar da terra. Amém? Ele disse que é uma promessa. O Senhor vai trazer nossos filhos de volta. Nós temos falado, lá nessa igreja que nós ficamos 13, 14 anos, tinha um grupo de casais lá velho, tudo velho não, na nossa idade de 70 anos, né? Idosos, um grupo de idosos. E todos os 6 casais, preocupados com seus filhos, nenhum dos seus filhos frequentando igreja e nem servindo ao Senhor, nenhum. E aí tivemos um jantar de final de ano, uns 2 ou 3 anos atrás, os filhos estavam lá, e eu disse para aqueles filhos aquele dia, cada um trouxe uma palavrinha curta, e eu disse também, falei, olha, se eu fosse vocês, filhos, parava de lutar, parava de tentar escapar, de querer fugir do Senhor, porque nós oramos juntamente com esses 6 casais por vocês já há 13 anos, e pode demorar o tempo que for, vocês virão um após outro, em nome de Jesus, ao Senhor. Amém, queridos? Isso é a palavra dele. Por isso Neemias, sabendo disso, fez isso. No 10 diz assim: Senhor, estes teus servos, o teu povo, tu os livraste do cativeiro com teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, para que tenham prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso para comigo. Ele não tinha conversado com o rei, ele soube que os muros estavam queimados, e diz lá em 2:1 que 14 dias depois é que ele foi encontrar com o rei. E diz o que aí no 2:1, Neemias 2:1, um dia quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste. Como é que você se põe diante do seu patrão, ou do seu funcionário, ou dos seus alunos? Como é que você se põe? Sempre com cara fechada, né? Que tipo de cristão você tem sido demonstrado? Você demonstra que tipo de cristão? Diz que apesar de ele ser a vida inteira um funcionário do rei, o rei nunca tinha visto ele triste, sempre servia com boa cara, com simpatia, não é? Por isso, nunca viu. E aí o rei, vendo que ele estava triste aquele dia, o rei perguntou, e por isso perguntou: por que você está triste, Neemias? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo. E veja, Neemias, o texto diz que Neemias ora de novo, em pensamento. Me dando enjoo. E o rei viva para sempre, ele diz. Como posso deixar de parecer triste? O rei perguntou: o que é que você quer, Neemias? E Neemias disse então: eu orei. E aí então o rei disse, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. E ele perguntou: quanto tempo eu ficaria fora? O rei, quando ele ora, ele pede para o rei: preciso de madeiras, de gente, preciso de cartas para passar por vários países.
E o rei disse, ok. Perguntou para a esposa. Viu que é importante a esposa? Desde lá naquela época. O povo durão, ele perguntou para a esposa. Ela concordou. Não é? Então, veja o primeiro fato extremamente importante. Cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Pegue este exemplo de Neemias. Você tem um projeto? Você tem um pedido para o Senhor? Tem alguma coisa que Deus colocou no seu coração? Não saia falando por aí. Não saia comentando por aí. O povo tem inveja. O inimigo rouba. Então você tem alguma coisa? Guarde para você. Deus colocou no seu coração, fique com você. Aguarde, espere o momento certo para poder compartilhar. Diz assim, no 2,16, os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Amém, queridos? Vocês entenderam? Não falaram para ninguém, não disse para ninguém. A hora que Deus confirmou no coração dele é que ele foi abrir. Até então, não. O que aconteceu com José do Egito? José do Egito gostava de dizer os sonhos, né? Ele tinha os sonhos. José do Egito teve os sonhos que o pai e os irmãos iam se dobrar diante dele. No entanto, ele não precisava ter falado. Falou. Sabe o que aconteceu quando contou os sonhos? O que Neemias não fez? Jogaram ele no buraco. Não foi? Jogaram ele no buraco. Tiveram ciúmes. Por isso, nós sabemos que os ciúmes matam aqui. Bom, já aprendemos então que não devemos contar. Segunda coisa para aprender aqui com Neemias. Neemias 2,18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse projeto. Quando tenho a certeza e convicção, aí eu chamo o povo, convoco o povo e dou detalhes e conto entusiasmado, não é? O que o Senhor quer te fazer, o que o Senhor te prometeu. Aí sim, eu vendo a ideia. Eu gosto de dizer que nós vendemos a ideia, mas com o Senhor na frente. Amém? No 19, quando, porém, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram. Quando você conta daí o sonho, quando você conta o seu projeto, quando você conta os planos, não é isso? O inimigo faz o quê? O inimigo vai zombar de você em primeiro lugar. Vai vir atrás. Quem você pensa que é? Eu lembro da igreja lá atrás. Eu gostava sempre de brincar com as menininhas, com as criancinhas. Falava assim para a mãe, como é que é o nome dela? Né? É a Mariazinha? Não, uma criança, né? Não, é a Cristina? Não. O gato comeu a língua dela. É a primeira coisa que a mãe fazia. O gato comeu a língua. Quer dizer, já vai travando a criança desde pequenininha. E eu sempre dizia para mudar, né? Ah, o nome dela já é Mariazinha. Para ver se ela falava, né? Porque a gente sabe que quantas mães, quantos pais. Eu me lembro de uma jovem de 14 anos. E o pai deu uma risada quando ela disse que ia fazer medicina. Quem ela pensa que é? Né? Já vai desde... Nós temos que fazer o contrário, né? Mas o inimigo sempre vai fazer. Primeiro, vai zombar. E como zomba na escola, não é? E como zomba na escola, principalmente. Quando a gente vê as crianças obesas, a gente sempre fala, olha, cuida dessa criança, investe nessa criança, porque lá na escola é um veneno
dessa conversa fiada. Muito bem, então Sambalate, e esse Sambalate, sabe quem ele era? Ele era o governador da Samaria. Jerusalém na época fazia parte de Samaria. E Samaria era metade, ou mais da metade, um pouco, eram judeus. Origem de povo judeus, e a outra metade, ou quase a outra metade, era povo comum, que todavia os samaritanos, o judeu não queria o samaritano. Por quê? Porque ele não era judeu, ele era meio judeus. E eram eles que estavam gozando no Neemias. Muito bem. Construir em família. Quando ele começou a construir os muros, pois viu que a melhor coisa a fazer era colocar famílias inteiras em construção. O marido, a esposa, as crianças, os filhos, os irmãos, e aí outro pedaço, outro, depois o outro e o outro. Por quê? Por famílias você conversa primeiro mais fácil com o pai ali, e segundo que eles ficam entusiasmados a construir. E assim eles foram. Em Neemias 4:6 diz assim: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até em toda a sua extensão, e chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Chegaram com aquelas famílias da forma como estava. No entanto, quando porém Sambalate, de novo o inimigo, e os árabes, etc., souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar a Jerusalém. Não era mais agora fazer uma conversa, uma gozação, uma zombaria. Não, agora eles iam atacar. E eles, sabendo disso, Neemias sabendo disso, orou, e o Senhor deu uma estratégia. Qual foi a estratégia? 4:9, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. Ou seja, nós, enquanto família, precisamos sim continuar trabalhando. Em tudo que fazemos, nós temos que trabalhar. O trabalho faz parte de cada um de nós. Mas na outra mão, nós temos uma arma. Qual é a arma? Que arma nós temos? A Bíblia? Você acha que é a arma? A palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma. Glória a Deus. Por isso, o Senhor foi levando esse projeto em frente que ele tinha projetado, né? Trabalho e hora. Eu acabei pulando aqui o texto, uma parte dizendo aqui para falar sobre projeto, né? Neemias teve o seu sonho lá no começo, que queria reconstruir os muros. Então ele sonhou, não contou para ninguém, mas o rei perguntou, no primeiro versículo, perguntou: quantos dias você precisa? Conversou com a rainha, e a rainha perguntou: quantos dias você precisa? Então, todo projeto que faço, algo que faço diante do Senhor, eu ponho uma data. Eu não digo: Senhor, quando Deus quiser. Ora, quando Deus quiser. Quando Deus quiser não tem data, isso é um sonho apenas, não é um projeto. Vocês já ouviram falar do Paul Yang-chon, aquela igreja da Coreia, tem mais de 1 milhão de pessoas lá? Eu, quando cheguei na comunidade, em 1992, 91 para 92, a pastora Irene nos deu um livro chamado Os Grupos Familiares. Falou: faça um grupo familiar da igreja aqui. A igreja tinha mais ou menos esse tanto de gente aqui, uns 50, 70 pessoas lá na comunidade, né? Lá na Zona 5. E nós fomos conversar. Eu fui ler o livro primeiro. E esse pastor, já conhecido, missionário, que andava por todo lado, e ele estava com uma depressão na cama, e ele dizia assim: Senhor,
eu preciso fazer mais visita, mas eu não tenho como me locomover. Eu estou pedindo faz tempo uma bicicleta, mas o Senhor não me dá. E aí o Espírito Santo falou para ele, em pensamento, naquele momento: vem cá, você me pede a bicicleta, mas você não me disse a cor, não disse o ano, não disse que jeito que ela é, como é que ela é, qual o estado da bicicleta, você não me disse nada. Aí, puxa vida, eu vou orar com detalhes, é verdade. E foi lá e orou com detalhes, a cor, etc, etc. Uma semana depois ele recebeu a bicicleta de presente. Eu e a dona Senita, quem conhece quem é do tempo da dona Senita aqui? Levanta a mão. Amém, a maioria. Não sei se ela falou alguma vez aqui no começo do ano, de cada ano, se ela falava: se você vai fazer, faça um pedido por escrito ao Senhor. Você lembra? Fazia cartinha. Muito bem. E eu comecei a fazer a cartinha, só que depois que eu li essa passagem, comecei a fazer a cartinha com detalhes. Com detalhes. E a primeira cartinha que eu fiz, nós tínhamos um carro já bem velhinho, e as crianças falaram: pai, eu estou com vergonha, estava com vergonha daquele carro da escola, né? E eu falei: Senhor, eu quero trocar essa Marajó, era uma Marajó, por um Monza hatch. O Monza hatch era um carro micro na época, porque o Monza normal que era, mas o Monza hatch era um carro que ninguém queria, micro. Mas eu quero um Monza hatch preto, com faixas de linhas vermelhas, com roda de liga leve, com ar-condicionado, toca-fita Rio de Janeiro, no máximo com 80 mil quilômetros. Orei assim, e eu voltei de férias, abri o jornal, não vi nada. No outro dia abri o jornal de novo à noite e eu não tinha visto. Troca-se uma perua por Marajó, por o Corsa. Fui lá, troquei o carro certinho e papapá. Muito bem, Monza hatch. Já peguei o Monza hatch, já fiz o outro pedido na mesma hora. Por quê? Eu não vou pedir para o meu deleite, tá certo? O que é pedir para o seu deleite? O seu deleite é pedir, eu vou pedir. Eu estou com um carro de 20 anos andando, como é que eu vou pedir um carro zero? Não, tem que ter lógica. Tem que subir um pouquinho. Subir 4 anos, eu vou pedir um outro agora que é 3 anos mais novo, coisa assim, né? E aí a dona Senita me convidou para pregar lá na Zona 5, na época, uma quinta-feira, que era o culto dela, sobre oração. E eu, aquele dia, disse 5 modelos de oração, 5 partes que tem uma oração, mas Deus responde sim, responde não, responde espera, responde não, né? E aí fui numa viagem, uma corretagem que apareceu na época, e eu falei: quero trocar então por um Escort XR3, que também era outro mico na época, valia muito mais outro mico, né? Mas quando eu cheguei lá, tive um sonho, e naquele sonho o negócio caiu por terra de tudo quanto é lado, mas no fim acabou dando certo, porque eu estava lá e Deus me usou lá. E aí, ao invés de comprar o Escort XR3, veio um dinheiro para me comprar o que eu queria acima, que era um outro. Então, ele respondeu: não te dou, te dou algo melhor. Então, Deus sempre vai responder quando nós pedimos com detalhes. Por isso, precisamos sonhar e colocar prazo. Amém, queridos? Amém. Coloca prazo nas coisas do Senhor. Muito bem. Neemias 4,14 diz assim: depois que ele construiu aqueles muros, que levantou os muros, ele disse: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenho medo deles, das fraquezas, das limitações, das gozações, de palavras malditas. Não tenho medo. Porque o que é que o texto fala aí? Diz assim: lembre-se do que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas,
por suas mulheres e por suas casas. Isso está em Neemias 4,14. Lembre-se do Senhor, que Ele é grande e temível, e lutem por suas casas, seus irmãos. Amém, queridos? Vamos lutar? Vamos lutar, graças a Deus. Conclusão. Qual foi o começo da história? Ela perguntou à mulher do rei: quantos dias você precisa? E o rei, e Neemias disse: marquei um tempo. Ele marcou o tempo. E o texto diz lá, em 52 dias que ele acabou. Aliás, eu já usei isso uma vez no ministério. É uma boa data para você fazer um jejum, você fazer uma campanha de 52 dias. É um bom motivo para você alcançar o objetivo diante do Senhor. Amém? Por isso, tenham sonhos, ore por eles. Em 15 anos atrás, pouco mais de 15, acho que uns 20, ela veio cantar muitas vezes aqui, era do louvor da comunidade, a Leila, e ela já tinha seus 30 e poucos anos, e estava indo estudar na França, fazer lá um mestrado, e ela falou: pastor, olha por mim que eu quero casar, já estou passando dos 30, amém, vamos orar, e oramos. E ela chegou na França, ficou aquele ano todo, mas no dia de Natal, ela lembrou da oração e disse: Senhor, esse vai ser o último Natal que eu vou passar solteira. Entre o Natal e o Ano Novo, ela buscou um site de namoro lá. E lá, naquela época, tinha no site de namoro o aspecto. E veja, ela botou o aspecto de olho azul. Queria um francês de olho azul. Olha que enjoada, né? E outra, que tivesse morando na região dela, para não ficar tão longe. Aí, e entrou em contato. 2 dias, um rapaz responde, gostou tanto da conversa, que diz: você não quer vir passar o ano novo com a minha família, para a gente se conhecer melhor? E assim foi. 6 meses depois ela estava casada, veio até aqui para fazer o casamento, eu que fiz, e ainda gravei um pedaço da bênção de Arão em francês, para na hora poder abençoá-la e honrá-la, né? Para ficar mais chique. Por isso, sabemos que precisamos de datas. Então, cuidado para compartilhar, ore com quem, e execute sempre orando. Amém, queridos? Vamos lembrar, vamos ficar de pé. Vamos lembrar que sempre coloco diante do Senhor as orações. Oro antes de fazer qualquer tipo de pedido. Oro depois quando surgem os problemas, quando surgem as gozações, quando surgem os intuitos. Me programo, faço o projeto, coloco data nesse projeto, tá certo? E uso o Senhor para eu e minha família servir o Senhor. Por isso completa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu sempre gostava de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, mas serviremos é o mais correto, porque engloba meus netos, minhas filhas, meus bisnetos. Amém? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a palavra de hoje, de Neemias, Senhor. Cada um aqui, Senhor, cada servo Teu aqui, pode ser um Neemias na sua família, na sua casa, nos seus familiares, Senhor. Na família do pai, da mãe, pode ser um Neemias a ser levantado ali. Mesmo que os propósitos do Senhor são propósitos diferentes, mas ainda assim o Senhor vem a fazer com que sejam cada um dos teus filhos aqui atentos, e pedirem e se tocarem, Senhor, e saberem que o Senhor é Deus e que o Senhor gosta de colocarmos os projetos, colocarmos os planos diante de Ti, Deus,
Por isso pedimos perdão, Deus, pelos pecados de nossos familiares, pelos pecados cometidos, Senhor, lá atrás, Senhor. E que nós, Senhor, não colhamos nenhum desses pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Porque o Teu sangue, Jesus, corre em nossas veias. E somos dependentes de Ti, Senhor. Por isso, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor, quer recolher o dízimo? Já fizemos. É? Sim. Deus, nós oramos pelos dízimos também, Senhor. Abençoamos cada um deles, Pai. Cuida da casa de cada um, Senhor. Multiplica o pão de cada dia, Senhor. Guarda a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Você faz assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do doce Espírito Santo esteja com cada um de vocês, cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.